Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos iniciando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje a gente começa a semana tratando de um assunto que preocupa muita gente. Mais uma vez, nós vamos falar de violência. No caso, houve, alguns anos atrás, um assassinato, que como todo assassinato, choca, né? Mas nesse caso em particular, o assassino frequentava a casa das vítimas, era bem acolhido por elas e, num surto psicótico, ele acaba assassinando seus acolhedores, que foi o cartunista Glauco e o seu filho, Raoni. Obviamente, ele foi perseguido pela polícia, inclusive com algumas cenas até parecendo de filme, ele tentou escapar do Brasil e tal, mas acabou preso e foi devidamente processado. E durante o processo, prevaleceu a tese de que o rapaz matou por estar fora de si. Ele sofria de alguma doença mental e estava sem as medicações necessárias para se manter equilibrado. Além do fato de que o grupo que ele frequentava lá, com o Glauco e outras pessoas, faziam uso de um chá alucinógeno. Ninguém pode saber com certeza se esse rapaz tomava ou não o tal do chá. O fato é o seguinte: ele foi considerado inimputável, não é? E, portanto, encaminhado a uma instituição de tratamento para doentes mentais. Não foi preso, não foi condenado como criminoso porque ele não sabia o que estava fazendo no ato em que tirou a vida de suas vítimas. Até aí tudo bem. O problema é que o psiquiatra que atendia a instituição para a qual ele foi encaminhado deu alta para ele. Disse que se ele tomar os remédios, ele pode conviver perfeitamente bem em sociedade. Apesar de já ter tirado a vida de duas pessoas que nós saibamos. A juíza que estava tramitando com o processo de soltura desse moço, até deu uma entrevista dizendo que ela não podia fazer nada. Ele não havia sido condenado como criminoso porque ele não foi considerado um criminoso, ele foi considerado um doente. E doentes precisam de tratamento. Ele foi encaminhado para o tratamento, o Estado providenciou isso e o médico que cuida dele disse que ele está de alta. E o que a médica pode fazer? O que a juíza pode fazer usando a lei? Resultado, ele foi ou está em vias de ser libertado. A pergunta que eu e você, que não somos juízes, advogados, legisladores, nem médicos, nos fazemos é a seguinte: a sociedade não tem o direito de se proteger dos indivíduos que ameaçam a sua integridade? A lei está aí e foi cumprida. Ninguém pode dizer que não houve cumprimento da lei nesse caso. Mas a sociedade boa e que paga impostos, num caso desse, pergunta: o que é que garante que esse moço não volte a matar? É só ele parar de tomar os medicamentos, como ele já tinha feito anteriormente. Será que o Brasil trata adequadamente a questão daqueles que cometem crimes graves ou atos graves por não terem boa saúde mental? Será que a gente não está pensando só no doente e não na sociedade? Se a decisão dependesse de você, qual ela seria? Está no ar o Vejam Só. Quem serão os convidados que vão tratar do assunto espinhoso de hoje? E como o assunto é espinhoso, e a Ana é amiga dele, ela trouxe o doutor Rui Alberto Leme Cavalheiro, desembargador do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo e amigo nosso. Paz e graça, doutor Rui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço, pastor. O senhor é um dos convidados, vejam só, que está aqui desde o início do programa, né? 10 anos atrás. Há muito tempo. 12 anos já. 12 anos, estava de cabelo preto na época. É verdade. Tudo bem, doutor? O senhor continua dando aula? Continuo. Eu atualmente estou só na Academia do Barro Branco, na formação dos oficiais, na Escola Paulista da Magistratura e algumas aulas esporádicas. Só isso? Diminuiu. Além do tribunal, né? Além do tribunal, eu estou em duas câmaras. Na Câmara de Terceira Criminal e
na primeira reservada ao meio ambiente. Muito obrigado pela, mais uma vez, presença do senhor, que nunca rejeitou um convite do Vejam Só. Obrigado, agradeço. Muito obrigado mesmo. Doutor, e agora? Eude Lobo Ribeiro, é isso? Isso, pastor. Voltou. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Mais uma vez é uma satisfação contribuir informando os seus telespectadores. O doutor Eude Ribeiro, esteve já em outro programa do Vejam Só, voltou hoje. Ele é psiquiatra forense e... Muito bem. A minha produtora acha que eu sou... O que é ABP/Promulher? ABP é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, nós temos o Conselho Federal de Medicina e temos, dentro do Conselho Federal de Medicina, os órgãos de cada uma das especialidades. Então, a especialidade psiquiatria, ela é organizada, regimentada pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. E o que tem a ver Promulher? Promulher é a parte, o departamento do Instituto de Psiquiatria da USP, da Universidade de São Paulo, que eu trabalho, que é o projeto de atendimento, pesquisa e ensino em saúde mental da mulher. Mulher é tão complicada que precisa de uma subdivisão dos psiquiatras para entenderem a Vocês já conseguiram dar o mapa da psique feminina? Não, né? Estamos cada vez mais agregando conhecimento com o objetivo de também sabermos abordá-las melhor, tratá-las melhor, até para que nos tratem também melhor, né, pastor? Tá bom. O senhor agora falou mais como advogado do que como psiquiatra. Muito bom. Ele também é coeditor do Tratado de Saúde Mental da Mulher, do Instituto Ateneu, é isso? Isso, a Ateneu é uma editora muito tradicional na área de publicação de livros da literatura médica. Então, temos aí organizamos o conhecimento da saúde mental da mulher, tanto no Brasil como no mundo, em um tratado, um livro específico com vários capítulos. Tá, muito bom. Muito obrigado pela presença do senhor. Bom, e você participa do programa votando na nossa enquete, né? Que é a seguinte. Em sua opinião, o doente mental que mata deve permanecer preso como se fosse um criminoso? As respostas são aquelas inéditas, né? Sim, ou não, ou a famosa não sei. O importante é você votar. Votou na enquete, você está habilitado ou pronta para participar do sorteio que nós vamos fazer hoje e no final da semana, tá bom? Doutor Rui Alberto Leme Cavaleiro, o senhor é desembargador, já foi juiz de vários tipos de... É vara que fala? Vara. O senhor já atuou no crime também, né? Há muitos anos em vara criminal. Então, como é que o senhor, como juiz, vê essa questão da lei? O senhor acha que a lei é boa ou é ruim de não tratar o doente mental como criminoso, mas permitir que ele fique solto porque o médico dele deu alta? A lei, ela é boa. Não há como dizer que não. E nós temos que entender, sempre que se fala de lei, se a lei é boa ou não, nós temos que pensar que nós precisamos ter uma lei que sirva eventualmente para nós. Se nós cometermos um crime, eu quero ser tratado desse mesmo modo. Então, eu não quero uma lei que seja diferente para um caso ou para o outro. Quanto à questão das doenças mentais, a lei ela vai punir alguém que cometeu um ato criminoso e o fim da pena é fazer com que essa pessoa venha a refletir sobre esse erro e ela venha a adotar um procedimento de ressocialização, ela se entrosar de novo. Por isso que aquele que tem um problema mental, ele não sabe que praticou o crime. Se ele não sabe que praticou o crime, como é que nós vamos levá-lo à reflexão? Ele não tem como refletir sobre aquilo que ele não sabe que ele fez. Por isso que ele não é tratado como criminoso. Esse é um princípio básico, não só do direito penal, onde a pena, condenação implica na perda da liberdade, como de qualquer modo no direito prevalece esse princípio da pessoa ter consciência do ato que ela praticou. E não tem como castigar alguém. Por isso, pegando um exemplo, está claro que o nosso psiquiatra aqui presente vai aprofundar isso melhor. Por isso que quando nós temos uma criança em casa,
Não adianta a gente dar um castigo que seja exageradamente pesado para aquela criança. A criança, ela não sabe o que fez, porque ela está em fase de evolução ainda. A base do direito penal é essa. Beleza. Depois a gente vai ver outras questões com o doutor Rui Alberto. Doutor Eude Lobo, né? Eu não gosto de chamar o senhor de doutor Lobo porque tinha um torturador que tinha esse codinome nos porões do DOI-CODE, né? Então, doutor Lobo, não. Vou ter que aprender o nome do senhor certo. É Eude. Isso, pastor. Perfeito. Doutor Eude, e o senhor, como psiquiatra forense, inclusive, como é que o senhor vê essa questão da lei? O senhor acha que a lei é justa, é boa, está sendo aplicada corretamente e a sociedade pode se considerar defendida por meio dela ou não? Eu acho a lei boa, eu acho a lei adequada, porque eu entendo que dar-se pertinência para que os indivíduos que cometeram um ato criminoso sem entender o que estava fazendo ou sem capaz de controlar-se durante a realização daquele ato, possa obrigatoriamente, contra a vontade dele, receber o tratamento e, felizmente, os tratamentos médicos psiquiátricos ficaram, nos últimos anos, cada vez mais efetivo e que a pessoa pode restabelecer, passar a ter uma melhora importante a ponto de voltar a conviver em sociedade. Além do tratamento medicamentoso, também com outras abordagens através da psicoterapia, do atendimento do serviço social e de outras adequações. Então, eu acho a lei adequada. E em relação ao cumprimento da lei, logicamente que existem várias nuances, várias mudanças que acontecem ao longo do tempo e que nem sempre consegue ser absolutamente plena na consecução da justiça. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta assim, de leigo, né? Lógico que eu sou um tremendo leigo. Doutor Rui, no curso do processo, né? Quem é que determina se o réu, né, o acusado, no caso, réu e acusado é a mesma coisa? É a mesma coisa. Tá. Se o réu é inimputável ou não. É o juiz ou é o psiquiatra? Eu sei, o juiz pode usar o concurso do psiquiatra, mas ele é obrigado a concordar com o parecer do psiquiatra? Não, não há essa obrigatoriedade. Tanto que a frase que se usa é que o juiz ele não é um mero homologador do laudo. Mas, para o juiz não concordar com o laudo, ele tem que fundamentar, tem que dizer aonde ele encontra a discrepância. Então, não é assim, não gostei. Não é tão simples. Ele vai dizer, olha, não encaixa por causa disso, tem esse motivo. E eu já tive a oportunidade de ir em processo, me lembro que é um processo que fiquei lendo um domingo inteiro em casa, e eu notei que tinha alguma coisa que não respondia ao processo. Aí, no final da tarde, eu falei, poxa, está fazendo referência a um tratamento anterior, a uma medicação que esse réu teria tomado para dizer que naquele momento ele não estava na sua faculdade mental. Só que não tem prova de que ele tivesse submetido àquele outro tratamento. Nada dizendo a respeito daquilo, que seria uma medicação por uma afecção cutânea derivada de ter se submetido a um bronzeamento artificial. Mas não tinha nem prova de que ele tivesse se submetido ao bronzeamento artificial. Veja, fiquei um dia inteiro lendo o laudo para ver que a premissa inicial, a primeira ideia, falhava. Mas os outros laudos, fazemos a leitura, se ele se apresentar como regular, como lógico, como demonstrado por outros elementos do processo, então nós vamos aceitar. E mais, me parece que tinha uma outra parte na sua pergunta. Em que momento é que vai ser determinada essa situação que se chama instauração de incidente de insanidade mental? Primeiro, pode ser requerido pelo advogado. O advogado vai requerer e vai levar alguma coisa para o processo. Olha, ele já teve problema, ele já teve alguma doença anterior, uma doença que poderia levar a um distúrbio mental.
Promotor, do mesmo modo, pode requerer. E nada impede que o juiz, no contato que ele tenha com o réu, ele note algum problema. Muitas vezes eu notei, e era a minha iniciativa. Vou instaurar um incidente de sanidade mental. Essa pessoa ela não está se apresentando do modo lógico na exposição dela. Perfeito. Antes de a gente terminar o bloco, doutor Eude, uma pergunta que, obviamente, muita gente tem como curiosidade. Curiosidade não é bem a palavra, mas, assim, interesse. É verdade ou não que é vantagem para o réu ser tido como louco? Isso é muito discutível. Nós temos que entender que a avaliação pericial ela será realizada por um médico de confiança do juiz, porque há um entendimento errôneo que o médico que está fazendo o tratamento clínico, prescrevendo a medicação, é o mesmo que vai fornecer o relatório para a avaliação do juiz. E não é. Esse médico que faz o tratamento do indivíduo geralmente tem algum envolvimento na relação médico-paciente de proteção. Por isso que trata-se do perito, ou seja, o médico que vai fazer a avaliação para ver a sanidade ou não mental, ele não faz o tratamento clínico e é uma pessoa da mais absoluta confiança do juiz. Em relação à vantagem ou desvantagem de ser considerado louco, isso é muito questionável. Por quê? Porque alguns indivíduos que usaram esse expediente, que até conseguiram convencer que tratavam-se de uma pessoa adoecida, depois acabaram tendo, durante a internação, o desenvolvimento real de doença e que, a partir daí, muito mais do que pensando que poderiam beneficiar de fazer um tratamento externo, acabaram prolongando no interior de instituições psiquiátricas por anos e anos a fio. Então, isso é extremamente discutível e jamais eu recomendo essa estratégia para qualquer advogado. E o senhor já discordou de algum médico, de algum réu? Essa discordância é natural porque há uma diferença muito grande daquele médico que faz a avaliação de maneira neutra, isenta, apenas em resposta às questões perguntadas e questionadas pelo juízo daquele indivíduo, daquele outro médico que está fazendo o tratamento. Então, é comum haver essas discordâncias entre aquele médico clínico que faz o atendimento periódico, entender que já tem condições para sair, e daquele outro médico que faz a avaliação independente de relacionamento médico-paciente, apenas comprometido em absoluto com a verdade da justiça. Então, é possível essa discordância. E é por isso que o juiz ouve o médico que ele nomeou, né? Eu acho muito adequado. Inclusive, os conselhos regionais de medicina, pastor, impedem o médico deste papel duplo, de ser ao mesmo tempo médico clínico e médico perito. Entendi. Então, inclusive, isso está muito claro no Código de Ética Médica. Que legal. A gente não sabia disso, né? Porque, assim, como que a gente fala? No lendário, né? Nas lendas que nós, pobres e reles leigos, criamos, pode soar, né? Acho que por causa de filme também, uma boa estratégia, fingir loucura para escapar da cadeia e tal, e o senhor está dizendo que isso nem sempre é tão vantajoso assim, quase nunca. Pastor, tem advogados que nos procuram já claramente buscando um contrato de um serviço com esta finalidade. Eu, obviamente, nunca aceito, como a maioria dos colegas, obviamente, também não aceitam, porque seria uma infração ética com relação ao Conselho Regional de Medicina e seria também criminoso em relação ao Código Penal. E muitas vezes, pessoas que conseguiram ir por esse caminho acabaram tendo consequências negativas no médio e longo prazo. Aliás, no próximo bloco eu quero que o senhor explique esse direito. O cara conseguiu burlar todo mundo, foi para o hospital e acabou ficando doente dentro do hospital. Foi castigo de Deus ou o tratamento deixa a pessoa doida?